Olá, tudo bem? Hoje mais uma vez estou de volta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como você pode medir sua porcentagem de gordura corporal em casa usando somente uma fita, tá? Eu já fiz um vídeo sobre essa técnica, tá certo? Eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu mostro os cálculos e também demonstro como é que você faz para medir. E esse trabalho aqui, esse cálculo, ele é baseado nesse trabalho aqui, ó, onde eles mediram o percentual de gordura corporal em americanos adultos saudáveis, tá? Só que o pessoal comentou no vídeo que ficou confuso ainda com o cálculo matemático para descobrir o seu percentual de gordura. Então hoje eu vou explicar o cálculo direitinho com bastante calma para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, é importante entender que essa é só mais uma técnica para saber qual é o seu percentual de gordura, tá? Tem outras técnicas aí muito testadas. A gente tem aqui, ó, o adipômetro, tá certo? Que por sinal está sendo usado errado nessa foto, tá bom? A gente tem algumas balanças que fazem uma bioimpedância simples, tá? Onde ela passa uma corrente elétrica pelo seu pé, percorre seu corpo, volta pelo outro pé e de acordo com o seu percentual de massa magra de gordura corporal, esse impulso elétrico passa numa determinada velocidade, o que ajuda a máquina a calcular. A gente tem esse outro aqui, ó, que é um tetrapolar, que é o mesmo princípio, só que um pouco mais avançado, porque ele vai estar tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. E aí ele consegue falar assim, ó, se a sua percentual de gordura está acumulada nos membros inferiores ou aqui da cintura para cima, tá bom? E a gente tem outras duas técnicas, que é a pesagem embaixo da água, tá bom? E o outro é esse DEX aqui, tá certo? Que ele consegue avaliar exatamente quanto que você tem de massa óssea, quanto você tem de massa magra e quanto que você tem de massa gorda, tá bom? A gente poderia considerar esse aqui então o padrão ouro para saber o seu percentual de gordura. Por que alguém quer saber o seu percentual de gordura, né? Alguém quer saber o percentual de gordura para saber se está evoluindo no trabalho de emagrecimento ou se está conseguindo ganhar massa muscular no seu trabalho sem ganhar muito percentual de gordura. Só que o que é importante? Essas figuras aqui, ó, elas são uma ideia meio furada, porque nem todo mundo acumula gordura corporal do mesmo jeito e nem todo mundo tem a mesma distribuição de massa muscular. A gente vai chegar a isso lá na frente, vai ser importante. Uma das coisas que a gente tem que entender também é que homens e mulheres têm composições corporais diferentes. Homens têm muito mais massa muscular que mulheres e mulheres têm maior percentual de gordura do que os homens, ok? Todo mundo já deve ter visto essa imagem aqui, que ela é muito famosa, e ela quer dizer que para o mesmo peso, gordura e de músculo, a gordura ocupa muito mais espaço do que o músculo, tá certo? Então aqui a gente tem 5 pounds de gordura, certo? Dá mais ou menos 2,5 kg de gordura, e aqui a gente tem 5 pounds de massa muscular, mais ou menos 2,5 kg de massa muscular. Ou seja, para o mesmo peso, a gordura ocupa muito mais espaço. E aí também já cansamos de ver essas fotos assim, ó, onde mostra duas pessoas com composições corporais diferentes, a mesma altura e o mesmo peso. Vamos lá. Então, nesse trabalho aqui que a gente vai usar como referência para o cálculo, eles usaram o DEXA, né? Aquela medida que eu falei para vocês que é o padrão ouro, com o cálculo deles, e eles viram que tem uma boa correlação. Então, quando aumenta a porcentagem de gordura no DEXA, também aumenta o RFM e assim por diante. Por isso que eles padronizaram esse cálculo. Então, vamos lá. Como que é o cálculo, então? Então, temos dois cálculos, um para mulheres e um para homens, tá bom? Então, se você for mulher, o cálculo é 76 menos 20 vezes a sua altura dividido pela sua cintura. E se você for homem, 64 menos 20 vezes a sua altura dividido pela sua cintura. A primeira coisa que nós temos que entender é que esses dados eles têm que estar em metros, tá bom? Então, se você tem, por exemplo, 1,90 de altura, 1,9 metros. Se você tem 80 centímetros de cintura, é 0,8 metro, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é resolver isso aqui, ó, altura dividido pela cintura. Então, no exemplo, 1,9 dividido por 0,8 dá 2,375. Aí depois você vai fazer 20 vezes 2,375, que dá 47,5. Então, 64 menos 47,5, 16,5, que é o seu percentual de gordura.
E para mulheres, como é que vai ficar? Então, mulheres é 76, tá bom? Então, é 76 menos 20 vezes a altura dividido pela cintura. Vamos pegar um exemplo aqui então, ó. 1,67 metros a altura e a cintura 0,72 metros, ou seja, 72 centímetros. Então, 1,67 dividido por 0,72 dá 2,319. 20 vezes 2,319, 46,3. 76 menos 46,3, 29,6 de gordura corporal. Tá, o que é importante, que é uma mensagem que eu tentei passar no outro vídeo e eu quero reforçar aqui, é que esse trabalho ele é baseado em indivíduos saudáveis e não treinados. Quando um indivíduo é treinado, isso pode não ser verdade. Então, por exemplo, na primeira foto aqui, ó, é o Marius, é um strongman, um atleta que carrega muito peso nas competições. E o que acontece? Ele tem uma musculatura oblíqua muito forte, uma musculatura abdominal muito forte e uma musculatura lombar muito forte. Quando você treina muito uma musculatura, ela hipertrofia, ela aumenta de tamanho. E mesmo que sejam musculaturas que não têm tanto potencial de hipertrofia, com certeza eles aumentam a circunferência da cintura. Então esse indivíduo aqui vai ter uma circunferência que nesse teste vai falar que ele tem um percentual de gordura muito alto. O que, se a gente for testar com um DEXA, por exemplo, a gente vai ver que não é verdade. E algumas pessoas têm geneticamente uma predisposição diferente. Então, por exemplo, esse indivíduo aqui, o Ronnie Coleman, ele tem um percentual de gordura baixíssimo nessa foto aqui, entretanto a cintura dele é larga, uma característica genética dele. E esse outro indivíduo aqui, o Buendia, apesar de ele também ter um percentual de gordura muito baixo nessa foto, ele tem uma cintura extremamente fina. É uma característica genética dele. Então, esse cálculo ele serve para um indivíduo mediano, uma pessoa que não treina e uma pessoa que não tem uma genética para ter uma cintura muito grande, nem uma cintura muito fina, ok? O que eu sugiro, se você quer acompanhar a sua evolução do seu treinamento, seu percentual de gordura e sua massa magra, o que eu sugiro que você faça? Pega essa mesma fita métrica, tá bom? E acompanha aqui, ó, as medidas no seu ombro, no seu peitoral, dos braços, pode ser relaxado ou pode ser contraído no braço. Aqui, ó, a menor circunferência da cintura, a maior circunferência do quadril, a maior circunferência da coxa e a maior circunferência da panturrilha. E você anota isso a cada um determinado tempo, e aí você vai conseguir comparar o antes e o depois, e saber quanto que você evoluiu nesse período de treinamento. Beleza, pessoal? Curtiu ou não curtiu? Deixe embaixo aqui seu comentário se você conseguiu fazer esse cálculo, se você entendeu. Deixe seu like e se inscreve no canal para ajudar, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, abraços e bons treinos!